Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro, Um Ministério Ideal, de Charles Spurgeon. Então, vamos ver o conteúdo deste livro. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review no canal? Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro de Charles Spurgeon, né? Um Ministério Ideal, volume de número 2. Eu fiz o review do volume 1, você pode conferir, da editora PES, que é a Publicações Evangélicas Selecionada. Então, um livro muito bom para você que exerce um ministério, um chamado da Palavra de Deus. Você vai aprender muito. É um ministério ideal. Em 1865, Spurgeon inaugurou a conferência anual do Colégio de Pastores, a qual foram convidados todos os pastores que haviam sido preparados no colégio. Essa reunião anual estava destinada a oferecer um laço de união permanente entre eles. Durante toda sua vida, Spurgeon pronunciou 27 palestras presidenciais na conferência. 12 delas foram reimpressas após sua morte, das quais 6 estão nesse livro. Então, o que acontece? Esse livro aqui é nada mais, nada menos que as palestras de Spurgeon, tá? Então, foi publicado 6 palestras nesse livro e 6 palestras neste livro. Muito bom, tá? Eu indico fortemente esse material para você exercer um ministério ideal. Se havemos de entender atualmente porque o testemunho evangélico chegou a um nível tão baixo, é necessário que retrocedamos ao século XIX e descobramos o que ocorreu. Este volume nos concede bastante luz adicional neste assunto, com as observações do famoso pregador sobre a mudança de ênfase na pregação do Evangelho, acerca dos aspectos da obra missionária moderna, no que se refere ao descuido da doutrina da soberania de Deus e a respeito da decadência geral da pureza doutrinária. Para serem pregadores eficazes, devem ser teólogos autênticos. Então, um livro de 144 páginas, vocês podem ver, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dispensa comentários, né? Um cara muito estudado, muito letrado na palavra de Deus. Capa, brochura, Ministério Ideal, volume 2. Querido, um material muito em conta, tá bom? Volume 2, Conferências a Ministro e Estudante de Spurgeon. A primeira edição em português saiu em 1990, a segunda em 2005. Então você pode ver que já tem bastante tempo já que foi publicado. O índice, uma introdução. Tópico 1, a fé. 2, a individualidade ou o contrário dela. 3, como enfrentar os males da nossa época. 4, os males do nosso tempo, nossos objetivos, necessidades e encorajamentos. 5, o poder do pregador e as condições para obtê-las. 6, o ministro dos tempos, nos tempos atuais. Então, são 6 palestras aí, podemos ver, muito bom, ó, o índice, a introdução no caso, ó. Embora Spurgeon seja ainda lembrado como pregador popular, geralmente se esquece que a influência exercida por ele, perdão, sobre ministros e estudantes de teologia foi um fator ainda mais importante, talvez, do que o seu próprio ministério. Hoje, é pouco conhecido o fato de que ele organizou uma instituição teológica, supervisionou a preparação de mais de 800 estudantes, presidiu uma conferência anual de ministros e considerou tudo isso como labor e deleite de minha vida, em relação ao qual o resto do meu trabalho não é senão a plataforma, deleite superior ainda ao que me oferece meu êxito ministerial, uma autobiografia de Spurgeon. Então, nós podemos perceber aqui, meus queridos irmãos, que Spurgeon ele não somente foi um pregador, como conhecido os príncipes dos pregadores, mas também alguém que tinha uma
um conhecimento teológico com uma faculdade teológica pelo qual era presidida por ele, muito interessante. Então aqui você pode ver que a introdução é bem vasta. Entramos aqui no tópico 1, no capítulo 1, que é a fé. Uma coisa que eu quero destacar é as letras, tamanho boa, média para grande, umas margens laterais que você dá para fazer algumas anotações, tá bom? Eu gosto bastante de fazer anotações, ó, como aqui, ó, vocês podem ver que meu livro eles são grifados. Esse aqui eu ainda não iniciei a leitura, que eu estou terminando do primeiro. Então, fé, vamos ver aqui um tópicozinho da fé para nós entendermos. Ó, tendo chegado a hora em que devo falar a vocês, meus amados irmãos, desejo que Deus mesmo seja quem fale por meu intermédio. O tema escolhido para esta palestra trata de fé. Como crentes em Cristo, todos somos da linhagem da fé. Há duas linhas de descendência que afirmam ter direito à herança do pacto. Uma delas, encabeçada por Ismael, filho de Agar, é o ramo da natureza, dos esforços humanos e das obras. Não nos consideramos parente dela. Sabemos que as mais elevadas posições que pode alcançar o filho da carne só terminam com a ordem: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. Ele usa a passagem bíblica, né? Nós, irmãos, somos filhos da promessa, nascido não segundo a carne, não segundo a energia da natureza, mas pelo poder de Deus. Não atribuímos nosso novo nascimento ao sangue, nem à vontade da carne, nem à vontade do homem, mas unicamente a Deus. Não devemos nossa conversão ao raciocínio do lógico, nem à eloquência do orador, nem tampouco às nossas qualidades naturais ou esforços pessoais. Somos como Isaac, filhos do poder de Deus, conforme a promessa. Então, ele já traz um teor teológico aqui muito interessante, né, para a palestra que ele está se dirigindo. Então, vocês podem ver que é bastante conteúdo, não tem enrolação. Inicialmente, consideremos, em relação ao assunto, a pergunta: em que temos fé como ministro, ou pelo menos grande necessidade dela? Então ele vai trabalhar aqui, você pode ver que ele divide um subtópico no meio dos tópicos, que fica bastante interessante de se ler, tá bom? Aqui no tópico 2, a individualidade e o contrário dela. Ó, nossa individualidade, você pode querer estar pausando aí para estar lendo aí algum conteúdo. Então, muito interessante. Ó, quanto ao tema individualidade, notemos primeiramente a necessidade de um fervoroso sentido de nosso interesse pessoal no evangelho que pregamos. Nunca pregaremos o Salvador dos pecadores de modo mais eficiente do que quando nos sentimos os pecadores que ele veio salvar. Olha que interessante. Então, Spurgeon pensa comentário, né, que nós teremos aqui parte 3, o capítulo 3, como enfrentar os males de nossa época. Então ele vai dando umas palestras, e essa aqui foi escrita, um direcionamento para os ministros, como ter um ministério ideal, como você ser um ministro, ter um ministério bem sucedido, né? Então, muito interessante. Ó. O segundo mal, vai falar entre os maus, vai dizer que o segundo mal, que eu considero igualmente terrível, é o aumento da incredulidade. Interessante, né? Não me refiro àquele tipo de incredulidade declarada que zomba das escrituras e blasfema no nome do Senhor, nosso Deus. Não há muita malícia nesse tipo de diabo. Claramente, se revela como espírito do inferno. Atualmente anda solto um espírito mais perigoso que se introduz nas igrejas, sobe aos púlpitos e perverte de modo notável o testemunho de alguns que têm em alta conta, considerados como líderes em face da vasta cultura e da ostensiva intelectualidade. Então, olha o perigo que ele está nos ensinando, né? Olha o perigo. Então, meus irmãos, muito interessante aqui, né? Capítulo 4, os males de nosso tempo, nosso objetivo, necessidade e encorajamento. Ó, meu assunto é aqui, ó, os males de nossos dias. Ninguém pode discutir que há males que são constantes através de todos os tempos. Por outro lado, há certas febres interminentes que só aparecem de vez em quando. Há males para todas as estações, males de inverno, males de verão, males de outono, males de primavera. Males que se desenvolvem neste período especial, mas que não nos eram tão conhecidos há 20 anos. Atualmente, nos defrontamos com o erro e com o pecado em formas que não costumavam manifestar-se nos anos iniciais do nosso ministério.
A verdade é uma só e a mesma em todas as épocas, mas a falsidade muda de forma, vindo e desaparecendo como as modas de vestir. Para as coisas más também há uma ocasião e um tempo apropriado para toda doutrina que não vem do céu. Então, ele está ensinando aqui que os males são como estações. Parece que cada estação parece algo novo a respeito do mal, né? Do pecado. Então, querido, é fantástico esse livro, tá bom? Ó, o poder do pregador e as condições para obtê-la, como obter um poder, né? O pregador tem esse poder. Então, meus irmãos, vocês podem estar parando aí, estar fazendo a leitura aí. Eu não vou estender muito. Muito interessante, ó. O ministro nos tempos atuais, tá bom? O ministro nos tempos atuais. Ó, inicialmente, reflitamos sobre a posição do Senhor para conosco. Ó, muito interessante, tá bom? Então, quero deixar esse livro como indicação. Um ministério ideal que você não tenha, se você não tem ainda, compra também, ó, adquira os 2 volumes, que vai ser bênção demais para a tua vida, teu ministério. Então fica aí a dica, tá bom? Que Deus lhe abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.